Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela situação clássica do dia a dia que, nossa, gera uma dúvida danada, né? A famosa regra da garagem. Afinal, quem tem a preferência na hora de entrar ou sair de um imóvel? Vamos descobrir? Vamos pensar numa cena bem comum. Um carro está saindo da garagem do prédio, manobrando ali em cima da calçada e ao mesmo tempo vem alguém caminhando. E aí, o motorista avança ou o pedestre que tem que parar a esperar? Essa é a grande questão que a gente vai responder de uma vez por todas com base na lei. E olha, a resposta pode não ser tão óbvia para todo mundo. E mais importante, pode evitar muito acidente e multa por aí. Então, para acabar de vez com "eu acho que é assim", existe uma regra bem específica no nosso Código de Trânsito. A gente está falando do enquadramento de infração 61900, que foi feito exatamente para esse tipo de situação. Vamos ver os detalhes do que a lei realmente diz. Agora vamos dar uma olhada na ficha completa dessa infração. O código, como a gente viu, é o 619-00. A base legal para ela é o artigo 216 do CTB. A gravidade é considerada média. Isso resulta em multa aí, aqui um ponto de atenção, 4 pontos na carteira de habilitação. É um detalhe que às vezes passa batido, mas a consequência é bem real, viu? Certo, mas então quando exatamente acontece a infração? A multa vem quando o motorista entra ou sai de uma área, tipo uma garagem, sem dar a preferência para quem já está circulando. Isso vale tanto para os pedestres na calçada quanto para os outros carros na rua. Agora, se o motorista para, olha com calma e só vai quando está tudo livre e seguro, aí está tudo certo, não tem infração nenhuma. A grande diferença está na atitude de ceder a passagem. Ok, agora vamos decodificar essas regras. Vamos traduzir o TransITCs para o português do dia a dia. Para a gente entender a regra 100%, a gente precisa primeiro deixar bem claro dois conceitos que são a base de tudo isso. O primeiro termo é lote lindeiro. O nome parece meio esquisito, mas a ideia é super simples. É basicamente qualquer propriedade que fica ali na beirada de uma rua. Pode ser a garagem de uma casa, o estacionamento de um shopping, um posto de gasolina, qualquer um desses lugares. A regra vale para todos eles. E isso nos leva direto ao primeiro princípio, que é o mais importante de todos, a preferência. No trânsito, gente, dar a preferência não é só uma questão de educação, é uma obrigação por lei. E nessa situação específica da garagem, a lei é cristalina sobre quem tem essa preferência. E olha só, aqui está a prova. O artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro não deixa nenhuma dúvida. Ele diz com todas as letras que o condutor que vai sair de um lote lindeiro deve dar preferência aos veículos e pedestres que já estão na via. Simples assim. Não tem exceção. Ou seja, o pedestre na calçada e o carro na rua têm a prioridade. Sempre. Mas não é só sobre parar e esperar a sua vez, viu? O segundo princípio fundamental é o posicionamento correto do veículo. O jeito que o carro se prepara para fazer a manobra, seja para entrar ou para sair, também é parte de uma direção segura e está previsto em lei. Vamos ver como isso funciona na prática, segundo o artigo 38. Para sair da rua e entrar numa garagem à direita, o certo é chegar o mais perto possível da guia da calçada. Se a entrada for à esquerda numa rua de mão dupla, o carro deve se aproximar da linha do centro. E se for para entrar à esquerda numa rua de mão única, aí tem que colar na borda esquerda da via. Esse posicionamento já mostra para todo mundo qual é a intenção e deixa a manobra muito mais segura e previsível. Beleza, a regra já está clara. Mas por que ela é tão importante assim? Vamos falar um pouco sobre as consequências de ignorar essa regra, que vão bem além de um simples susto. O número para guardar aqui é este: 4. São 4 pontos que vão direto para a CNH do condutor. Pode não parecer muita coisa assim de primeira, mas esses pontos vão se somando e quando a gente menos espera podem levar até a suspensão da carteira. E só para a gente ter uma ideia, essa é uma infração de natureza média. Dá para ver aqui no gráfico que ela fica ali no meio do caminho, entre a leve, que dá 3 pontos, e a grave, que já são 5. É uma penalidade considerável por uma atitude que, no fundo, deveria ser um hábito básico de segurança, né? Bom, para a gente fechar, vamos transformar tudo isso que a gente conversou em uma coisa bem prática. Um checklist bem simples que todo mundo pode usar para ter certeza de que está fazendo tudo direitinho, se protegendo e protegendo os outros. Então anota aí o checklist de segurança. Primeiro, sempre dar a seta. Segundo, sempre, sem exceção, dar a preferência aos pedestres na calçada. Terceiro, sempre dar preferência aos carros na rua. Quarto, posicionar o carro do jeito certo antes de começar a manobra. E por último, que é o mais óbvio e mais importante, só seguir em frente quando tiver certeza absoluta de que é seguro. Simples, direto e que funciona. No final das contas, essa regra não existe para complicar a vida de ninguém.
Pelo contrário, ela foi pensada para evitar acidentes, para salvar vidas. É um princípio básico de como a gente convive no trânsito. A pergunta que fica para a gente pensar é: será que essa regra tão simples está sendo aplicada corretamente no nosso dia a dia? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com.